Oh Lord Jesus, we love you. Ó Senhor Jesus, te amamos. Is it on? Alô, teste, 1, 2, 3. Okay. Yeah, it went. Yes, Lord, we love you, Lord. Senhor, te amamos. Obrigado, Senhor, para nos ajuntar juntos. Amém. Obrigado pela esta conferência. Amém. Obrigado pelo seu sangue precioso. Amém. Limpa nós todos com seu sangue. Sim, Senhor. Enche-nos com seu Espírito. Amém. Entregamos essa conferência para o Senhor. Amém. Confiamos em sua bênção. Sim. Oh, vem, Senhor. Amém. Enche essa conferência. Sim, Senhor. Fala conosco. Amém. Infunde-nos com sua vida. Amém. Prepara-nos para a sua vinda. Amém. Oh, Senhor, te amamos. Amém. Amém. Praise the Lord, saints. Louvado seja o Senhor, santos. The Lord is gathering us into His name. O Senhor está nos reunindo no seu nome. The feast is ready. O banquete está pronto. Are you ready to eat? Vocês estão prontos para comer? Ready to drink? Prontos para beber? Ready to rejoice? Prontos para nos alegrar? Amen. Me too. Eu também. Okay. This first message, Essa primeira mensagem, first meeting, primeira reunião, we have picanha, temos picanha, fraldinha fraldinha e alcatra. e alcatra. Muito, muito, muito rico. Amém. So we have to eat a little picanha, little fraldinha, little alcatra. Então temos que comer um pouquinho de picanha, um pouco de fraldinha e um pouco de alcatra. Amen. Amém. And I think at the end probably eat a little pineapple. E creio que no final comer um pouquinho de abacaxi. Certo? E vamos ficar muito, muito, muito bom e satisfeito. Amém. E Deus também vai ficar muito bom e muito satisfeito. Amém. Porque a dieta de Deus é Cristo. Amém. E nossa dieta é Cristo. Amém. 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 Okay, so let's look at our outline set. Então vamos ver o nosso livro de esboços. We have 5 outlines. Temos 5 mensagens. So this first meeting, Essa primeira reunião, we are gonna we're gonna have a panoramic view of outline 1, 2, 3. vamos ter uma visão panorâmica dos esboços 1, 2 e 3. Then the second meeting we'll cover outline 4. Então a segunda reunião vamos cobrir o esboço 4 And then tomorrow we'll cover outline 5. e amanhã vamos cobrir o esboço 5. So we will cover all 5 outlines. Então cobriremos todos os esboços, os 5 esboços. These outlines were shared in February at the International Conference at the time of the Chinese New Year. Esses esboços foram compartilhados na conferência internacional na China do Ano Novo Chinês. Yeah. And at that conference there were 35,000 saints E nessa conferência havia 35 mil santos from 88 different countries, de 88 países diferentes, including 150 brothers and sisters from Russia. incluindo 150 irmãos e irmãs da Rússia. I almost began to weep when I saw the brothers and sisters from Russia. Quase comecei a chorar quando vi os irmãos e irmãs da Rússia. And as I was giving a hug Enquanto eu os abraçava, to the brothers from Russia, aos irmãos da Rússia, the Holy Spirit said to me, o Espírito Santo disse para mim: "This is not a Russian. esse não é um russo, This is a God man." isso é um homem Deus. Wow.
uma nova espécie, Amém. uma Nova espécie. outra raça, Amém. Amém. espécie de homem-deus. Amém. And the Lord told me, E o Senhor disse para mim, you are not an American, você não é um americano, you are a God-man. você é um homem Deus. This is your brother. Esse é o seu irmão. You are the same species. Vocês são da mesma espécie. So, brother Paulo, Então, irmão Paulo, you are not a Brazilian. você não é brasileiro. You are a God-man. Você é um homem Deus. Colossians chapter 3, verse 11 Colossenses 3:11 says that in the new man, diz que no novo homem there's no Greek, não há grego, there's no Jew, não há judeu, because Christ is all and in all. porque Cristo é tudo e em todos. We are entering into a new sphere. Estamos entrando dentro de uma nova esfera. We are living in the kingdom of God. Estamos vivendo no reino de Deus. Amen? Amém. Also, we had a group of 22 saints from Brazil go to Taiwan. Também tivemos um grupo de 22 santos do Brasil indo a Taiwan. So we were represented. Então, fomos representados. You were represented. Vocês foram representados. Amen. Okay. So let's read the general subject. Então, vamos ler o tema geral. Combater o bom combate, terminar a corrida, guardar a fé e amar a manifestação do Senhor, a fim de receber a recompensa de Cristo como a coroa da justiça. These are some of the last words of the Apostle Paul. Essas são algumas das últimas palavras do apóstolo Paulo. In the last epistle that he wrote, Na última epístola escrita por ele. he was at the end of his life. Ele estava ao final da sua vida He said, I am being poured out. e ele disse, estou sendo derramado. And he said, E ele disse, I have fought the good fight, combati o bom combate, finished my course, terminei a corrida, kept the faith. guardei a fé. So there is reserved for me a crown of righteousness, Então está reservada a mim uma coroa da justiça. which the Lord, the righteous judge, will give to me. O Senhor, o justo juiz, dará a mim, But not only to me, mas não apenas a mim, but to all those who have loved his appearing. mas todos aqueles que amam a sua manifestação. This conference Essa conferência is to stimulate our heart é para estimular o nosso coração, to love the Lord, para amarmos o Senhor, to love his appearing. amar a sua manifestação. This conference Essa conferência is for the eyes of the Lord, é para que os olhos do Senhor, the sevenfold intensified spirit. o Espírito 7 vezes intensificado, That spirit esse Espírito is the 7 eyes of the Lamb. são 7 olhos do Cordeiro. Those 7 eyes Esses 7 olhos are 7 lamps são 7 lâmpadas that are before the throne of God. diante do trono de Deus. The lamps of fire As lâmpadas de fogo are for burning. são para queimar. When the Lord looks at us, Quando o Senhor olha para nós, he burns everything natural, Ele queima tudo que é natural, burns everything impure, queima tudo que é impuro, burns all the other loves, queima todos os outros amores, because our God is a lover porque o nosso Deus é um amante and our God is jealous. e o nosso Deus é ciumento. Ele ama nos tanto. Amém? Ele quer para nos responder para esse amor. Amém. Então ele nos infunde com o amor dele. Amém. O amor dele em nós tornou-se nosso amor para ele. Amém. We love Nós amamos because he first loved us. porque Ele nos amou primeiro. So our job is to open. Então nosso trabalho é nos abrir. So with the lamps, Então com as lâmpadas, he burns. Ele queima, But with the eyes, mas com os olhos, he infuses. Ele infunde.
Oh Lord, just one look into your eyes. Apenas um olhar nos seus olhos. Just one touch from you, dear Lord. Apenas um toque teu, Senhor. Só Amém. um toque teu, Senhor. Amen. So Paul, Então, Paulo, in 1 Timothy, em 1 Timóteo, he said that he was the foremost of sinners, ele disse que ele era o maior dos pecadores, but that he was shown mercy mas que foi dado a ele misericórdia, in order that he could be a pattern de modo que ele pudesse se tornar um modelo to all those who believe. a todos os que creem. So Paul is our pattern. Então, Paulo é o nosso modelo. So as our pattern, Então, como nosso modelo, Paul fought the good fight, Paulo combateu o bom combate, finished the course, terminou a corrida and he kept the faith. e guardou a fé. So he was sure that he would gain the crown of righteousness. Então, ele estava certo de que ganharia a coroa da justiça. So this conference Então, essa conferência is to open the way for us to gain the crown of é righteousness. para abrir o caminho para que possamos ganhar a coroa da justiça. Amen. Amém? Okay, let's read together Roman numeral 1. Vamos ler junto o Algarismo Romano 1. Como revela 2 Timóteo 4:7, a vida cristã adequada é tripla. Ela envolve combater o bom combate, correr e terminar a corrida e guardar a fé. Okay, so Roman numeral 2 says, I have fought the good fight. Algarismo Romano 2 diz: combati o bom combate. Okay, we're going to read to you. Please listen and follow with your eyes. Vamos ler para vocês, por favor, ouçam e sigam com seus olhos. Okay, Roman 2. Algarismo Romano 2, combati o bom combate. Okay, Os crentes combatem o bom combate, recebendo a incumbência do apóstolo. this is the first way we fight the good fight, Essa é a primeira maneira de que combatemos o bom combate, is we receive the apostles' charge. recebendo a incumbência do apóstolo. Okay, 1 Timothy 1:18. 1 Timóteo 1,18, este é o dever de que te encarrego, meu filho Timóteo, segundo as profecias anteriormente proferidas a teu respeito. Combate, firmado nelas, o bom combate. Sim. Então Paulo falou, Timóteo, combate o bom combate. Amém? Amém. Ok, 1. A incumbência dada pelo apóstolo ao seu filho espiritual refere-se à economia de Deus positivamente e aos ensinamentos diferentes negativamente. So in verse 3 and 4, Então, nos versículos 3 e 4, Paul told Timothy to stay in Ephesus, Paulo falou para Timóteo para permanecer em Éfeso charge certain ones not to teach differently, e exortar alguns que não ensinassem coisas diferentes, but mas to teach God's economy. que ensinassem a economia de Deus. The different teachings, Os ensinamentos diferentes, they result in questionings. eles resultam em questionamentos. The goal of teaching God's economy A meta de ensinar a economia de Deus is love out of a pure heart é o amor que procede de um coração puro and out of unfeigned faith. e de uma fé sem fingimento. So different teachings result in questionings. Então, ensinamentos diferentes resultam em questionamentos. God's economy A economia de Deus results in love. resulta em amor. Okay, 2. 2. Paulo incumbiu Timóteo de lutar contra o desvio da fé, ou seja, combater o bom combate da fé. Okay, B. B. Paulo disse a Timóteo que nas profecias anteriormente proferidas a seu respeito, ele deve combater o bom combate. 1. Combater o bom combate é lutar contra os ensinamentos diferentes dos dissidentes e cumprir a economia de Deus. 2. Essa luta é segundo o ministério do apóstolo sobre o evangelho da graça e a vida eterna para a glória do Deus bendito. 3. Por um lado, Timóteo deveria combater os ensinamentos diferentes. Por outro, ele deveria cumprir a economia de Deus segundo o ministério dos apóstolos. Okay, 4. Ensinar e pregar a economia de Deus sobre Cristo e a igreja é combater o bom combate. So,
according to point 4, Então, segundo o ponto 4, what is it to war the good warfare? o que é combater o bom combate? Mais alto, por favor. Mas, Amém. amém, Ensinar a economia de Deus. amém, Essa é combater o bom combate. amém. So every day Então, todos os dias, we should be fighting the good fight. precisamos combater o bom combate. I was a student, Eu fui um estudante 19 years old, de 19 anos de idade, at a university in Texas. numa universidade no Texas. And I was confused about the Trinity. E eu estava confuso acerca da Trindade. One day I asked my mom, Um dia eu perguntei para minha mãe: Mom, I don't understand. Mãe, eu não entendo. Why is there three? Por que há três? Father, Son, and Spirit. Pai, Filho e Espírito. Wouldn't it just be simple just to be God? Não seria mais simples se fosse apenas Deus? Because see, I was still an unbeliever. Porque eu ainda era um incrédulo. I didn't taste Eu não the, tinha experimentado the dispensing of the triune o God. dispensar do Deus triuno. When someone tries to understand Quando alguém tenta entender triune God with their mind, o Deus triuno com sua mente, it's impossible. é impossível. But when you receive the dispensing of the triune God, Mas quando você recebe o dispensar do Deus triuno, a ficha cai. amém, A ficha cai amém, que filho, que pai está no filho. amém. Filho tornou-se o Espírito. Espírito está sendo dispensado em nós. Amém. Em nosso espírito. Amém. Para nós ter um espírito mesclado. Amém. Essa não é maravilhoso? Sim. And that also is to fight the good fight. Isso também é combater o bom combate. So the merciful triune God Então, o Deus triuno misericordioso led me to contact the brothers on the campus in my city in Texas. me contatou, me guiou a contatar os irmãos da minha cidade no Texas. And they explained to me, E eles me explicaram. the triune God is for dispensing. O Deus triuno é para o dispensar. And he is one. E ele é um. He's 3-1. Ele é 3, 1. The Father's in the Son, O Pai está no Filho and the Son is in the e o Spirit. Filho está no Espírito. And they reach us as the Spirit. E nos alcança como o Espírito. And this is the economy of the triune God. E essa é a economia do Deus triuno. So I thank the Lord. Então, graças ao In Senhor, my city in Texas, na minha cidade no Texas, there were some brothers that were fighting the good fight, havia alguns irmãos que estavam combatendo o bom combate, which was teaching and preaching God's economy que é ensinar e pregar a economia de Deus concerning Christ and the church. sobre Cristo e a igreja. Oh, may the Lord have thousands of saints in Brazil every day fighting the good fight. Que o Senhor tenha milhares de santos pelo Brasil todos os dias combatendo o bom combate. Amen. Which is to teach and preach God's economy concerning Christ and the church. Que é ensinar e pregar a economia de Deus sobre Cristo e a igreja. Okay, let's read together C. Então, ser todos juntos. 1 a Timóteo 6, 12a. No, it's too loud in the microphone. Ah, ok, sorry. Just let- Amém. Okay. Okay. Marcelo will read 1. 1. Combater pela fé significa lutar pela economia neotestamentária de Deus. 2. Especialmente, é lutar por Cristo como a corporificação de Deus e pela igreja como o corpo de Cristo. So that's specifically what we're fighting for. Isso é especificamente pelo que estamos lutando. Christ as the embodiment of God Cristo como a corporificação de Deus and the church as the body of Christ. e a igreja como o corpo de Cristo. Okay, 3. Combater o bom combate da fé é lutar pelo conteúdo do evangelho completo segundo a economia neotestamentária de Deus. Okay, 4. Por causa de ensinamentos diferentes,
A igreja já havia sido degradada e desviado da fé. Paulo incumbiu Timóteo de lutar contra esse desvio da fé, que é combater o bom combate da fé. 2 Timothy is written in the context of the decline of the church, 2 Timóteo foi escrito no contexto do declínio da igreja, in the degradation of the church. da degradação da igreja. Today we're in a time of degradation. Hoje estamos em um tempo de degradação. So the words of Paul to Timothy Então as palavras de Paulo a Timóteo are the words of the Lord to us. são as palavras do Senhor a nós. Okay, D. Em 1 Timóteo 6,12b, Paulo diz: toma posse da vida eterna para a qual foste chamado. Lay hold on the eternal life. Toma posse da vida eterna. Okay, we'll skip down to 4. Vamos pular para o ponto 4. Para combatermos o bom combate da fé na vida cristã, precisamos tomar posse dessa vida divina e não confiar na nossa vida humana. So this fighting is not by our natural life. Então esse combate não é pela nossa vida natural, It's by the eternal life that's in our spirit. é pela vida eterna que está no nosso espírito. So Paul said, fight the good fight of the faith. Então Paulo disse: combate o bom combate da fé. Lay hold on the eternal life. Toma posse da vida eterna. That implies the exercise of our will. Isso implica o exercício da nossa vontade. Lay hold. Toma posse. This reminds me of Isaiah chapter 64 verse 7. Isso me recorda de Isaías 64, 7. The Lord Senhor, seems like he was complaining. parece que ele estava reclamando. That verse says, there is no one who calls on my name. Aquele versículo diz: não há ninguém que invoca o meu nome. There's no one who stirs himself up to lay hold on me. Não há ninguém que se Desperta. desperta para me agarrar. Right? So the Lord wants us to lay hold on him. Então o Senhor quer que nós tomemos posse dele. Okay, it's okay. So, fighting the good fight of the faith Então, combater o bom combate da fé involves laying hold of the eternal life. envolve tomar posse da vida eterna. I want to give you a promise. Eu quero prometer algo. Tonight, Hoje à noite, if you go to the grocery store se você for ao supermercado and you buy something e você comprar algo, and you talk to the person e você falar com a pessoa and say, hey, e dizer: ei, quero falar para você uma coisa. amém. Elas falam, pois não, Senhor. Você fala, Jesus é bom, precisa amar Ele. I give you a guarantee. Eu garanto, There will be at least one person who will be saved. haverá pelo menos uma pessoa sendo salva. Sabe quem vai ser salvo? Amém. Eu. Amém. E talvez vai ser duas pessoas que vai ser salvo. Amém. Eu e outra pessoa. Amém. Amém? Because when you fight the good fight, Porque quando você combate o bom combate, when we speak God's economy, quando falamos da economia de Deus, the eternal life gets activated in us. a vida eterna é ativada em nós. We get refreshed Somos refrescados by speaking forth por meio de falar the truth of God's a economy. verdade da economia de Deus. This planet needs the truth. Esse planeta precisa da verdade. This city needs the truth. Essa cidade precisa da verdade. This country needs the truth. Esse país precisa da verdade. Oh, Lord Jesus. Amém. We are the salt of the earth. Nós somos o sal da terra. We are the light of the world. Nós somos a luz do mundo. We are a city situated on a hill. Nós somos uma cidade situada em um monte. We are the lampstand of the Lord. Nós somos o candelabro do Senhor. The spirit of man is the lamp of the Lord. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. The seven spirits are the seven lamps. Os 7 espíritos são as 7 lâmpadas. The spirit as a lamp,
O Espírito é a lâmpada. got mingled with our lamp. O Senhor se mesclou com a nossa lâmpada. Now we have an intensified lamp in our spirit. Agora temos uma lâmpada intensificada no nosso espírito. Amen. So we can shine on people Então podemos resplandecer as pessoas by speaking the word of God. por meio de falar a palavra de Deus. Okay. Let's read together E. Todos juntos e. Amém. This involves fighting against Satan and his kingdom of darkness. Isso envolve combater Satanás e o seu reino das trevas. Okay, F. F. Okay, let's skip to 6. Vamos pular para o ponto 6. Let's read 6. Vamos ler o ponto 6. So the truth is here. Então a verdade está aqui. And then many times my condition is Muitas vezes minha condição here. Minha condição está aqui. The truth is E a here. verdade está aqui. But we shouldn't try to pull the truth down to our Mas não devemos condition. tentar puxar a verdade para baixo onde está a nossa condição. The truth is the truth. A verdade é a verdade. We should speak the truth. Precisamos falar a verdade. We should instead of us trying to pull the truth down, E ao invés de tentarmos trazer a verdade para baixo, we should let the truth pull us up. devemos permitir que a verdade nos puxe para cima. We have the highest life. Temos a vida mais elevada. We have the divine life. Temos a vida divina. God became incarnated. Deus encarnou. For 33 and a half years, he was a God-man. Por 33 anos e meio ele foi um homem Deus. God living in man. Deus vivendo no homem. But through death and resurrection, Mas por meio da morte e ressurreição, the divine life got released from the shell of his humanity a vida divina foi liberada da casca da sua humanidade and sanctified his humanity, e santificou a sua humanidade, permeated, a permeou, saturated, saturou, soaked through, foi encharcada, encharcou, Amém. permeou, Amém. saturou, Amém. deificou, Amém. and he lifted that E humanity elevou a humanidade into divinity para dentro da divindade, to become sonized, para ser filificada, to become God in his humanity. para se tornar Deus em sua humanidade. There is a man in the glory. Há um homem na glória. When Stephen was being stoned, Quando Estevão estava sendo apedrejado, the heavens opened. os céus se abriram. He saw Jesus. Ele viu Jesus. Jesus is alive. Jesus está vivo. Jesus is at the right hand of God. Jesus está à direita de Deus. Jesus is in our spirit. Jesus está no nosso And our espírito. spirit is connected to the throne of E o God. nosso espírito está conectado ao trono de Deus. There is a man in the glory. Há um homem na glória. The human life A vida humana could never hold down the divine life. jamais poderá suprimir a vida de Deus, a Our vida divina. condition can never hold down the divine life. Nossa condição jamais vai poder suprimir a vida divina. Nós devemos falar, Devemos dizer, condição já era. Eu vou ser saturado, permeado, encharcado e deificado em nome de Jesus. Amém. Our destiny is glory. Nosso destino é a glória. Amém. Those whom he foreknew, Aquele que ele conheceu de antemão, he also predestinated. também os predestinou. Those whom he Os predestinated, que predestinou, these he called. também os chamou. Those whom he called, Aqueles que ele chamou, he glorified. os glorificou. Bíblia fala, glorificou. Amém. Irmãos, já estamos na glória.
Amém. Vamos falar o fato. Amém. Satanás já era. Amém. Satan knows he already got finished. Satanás sabe que ele já foi terminado. And so only thing left for him A única coisa que sobrou para ele is to lie. é mentir. But truth is on our side. Mas a verdade está do nosso lado. So let's don't try to pull the truth down. Então não vamos tentar puxar a verdade para baixo. Let's let the truth pull us up. Vamos permitir que a verdade nos puxe para cima. Don't believe your feelings. Não creia nos seus sentimentos. Your feelings will tell you, no, it's not real. Seus sentimentos vão dizer, não é Oh, you're verdade. pitiful. Você é miserável. You're low. Você é muito baixo. Oh, you don't love the Lord. Você não ama o Senhor. Oh, you have secret love to the world. Você ama secretamente o mundo. Oh, Senhor. I say, oh, no. Okay. Okay, let's read point 8 together. 8 todos juntos. Amém? Amém. So the churches, Então as igrejas we should bear the responsibility devemos ter a to responsabilidade clarify our teachings in order to fight for the truth. de tornar claros os nossos ensinamentos a fim de lutar pela verdade. Care for the Lord's recovery and take care of our testimony. Cuidar da restauração do Senhor e do nosso testemunho. Okay, let's go to message 2. Vamos para a mensagem 2. So we'll spend the next 25 minutes on message 2, Então vamos passar os próximos 20 a 25 minutos na mensagem 2. and then we'll spend about 5 minutes on message 3. Então 5 minutos na mensagem 3. So, finishing the course. Então terminar a corrida. Okay, Roman 1. Terminei a corrida. 1. Paulo começou a correr a corrida celestial após o Senhor conquistá-lo, e ele correu continuamente para terminá-la. So we have 1 Corinthians 9, 1 Coríntios 9, Philippians 3, Filipenses 3 and 2 Timothy chapter 4, verse 7. e 2 Timóteo 4, 7. So I did a short study Eu fiz um estudo curto on the chronology of Paul's life. na cronologia da vida de Paulo. And this is approximate. Isso é algo aproximado. So if we put the death of the Lord at 33 AD, Então se colocamos a morte do Senhor a 33 depois de Cristo, okay? Or we can say 33.5. ou podemos dizer 33.5, 33,5. Okay. Many Bible teachers think Muitos estudiosos da Bíblia creem that Paul was converted about 40. que Paulo se converteu quando tinha cerca de 40. Ok. Não, quando era em 40 depois de Cristo. Okay, Is that- then in the recovery version, there's a very useful, in the front of every book, it tells when the book was written. E na versão restauração há uma informação muito útil que no começo de cada livro você pode ver quando que o livro foi escrito. Okay, so we have Galatians Então temos Gálatas 54. 54 depois de Cristo. And then in Galatians 2:1, E em Gálatas 2:1, Paul said that he was saved, Paulo disse que ele foi salvo, and then in 14 years he went to Jerusalem. então ele foi para Jerusalém depois de 14 anos. Okay, so this is Galatians, and then he had been saved 14 years. Então aqui é na Galácia, mas ele foi salvo 14 anos antes. Okay, then 59, Mas então em 59 depois de that's Cristo. 1 Corinthians 9. Isso foi 1 aos Coríntios 9.
So 1 Corinthians 9, 1 Coríntios 9, then Paul told the Corinthians, Paulo disse aos Coríntios, aos santos em Corinto, brothers, irmãos, do you not know that all run on a race course, vocês não sabem que todos correm a corrida, but only one receives the prize? mas apenas um recebe o prêmio. So run that you may lay hold. Então corra para que você alcance. So here we see that Paul was running the race. Então vemos que aqui Paulo estava correndo a Running the corrida, race to gain Christ. correndo a corrida para ganhar Cristo. He had already been saved 19 years. Ele já havia sido salvo há 19 anos, He was running. estava correndo, He wasn't beating the air. ele não estava esmurrando o ar, He had a clear aim. ele tinha um alvo claro, I want to gain Christ. eu quero ganhar Cristo. Then Philippians is 64 AD. Então Filipenses foi em 64 depois de Cristo. So 24 years, and then he said, brothers, 24 anos, então ele disse, irmãos, I have not obtained. eu ainda não alcancei, I'm not perfected, eu ainda não estou aperfeiçoado, but I pursue. mas eu prossigo. Prossigo. Amém, prossigo. Estou seguindo. Amém. Estou prosseguindo. Amém. Christ laid hold of me. Cristo, Cristo ele me agarrou. And now I'm laying hold of him. Agora eu vou agarrar Cristo. So I haven't laid hold. Se eu não tivesse tomado posse, I haven't done it yet. eu ainda não fiz isso, eu não alcancei. But I'm doing one thing. Mas uma coisa eu faço, Forgetting the things which are behind. esquecendo as coisas que ficam para trás, Stretching forward to the things which are before. e prossigo para as coisas que estão adiante. Last Lord's Day you had a meeting right here, right? Então, no último domingo vocês tiveram uma reunião aqui, correto? Amém? Foi bom? Amém. Foi rico? Foi glorioso? Amém. Uau, que coisa, que glorioso. Amém. 2 weeks ago I was in a conference. 2 semanas atrás eu estava numa conferência. Uau, foi muito rico, muito bom, muito glorioso. Posso ficar lá ruminando, foi tão bom, foi glorioso. Ah, glória a Deus. E hoje? E hoje? E hoje? Tem mais Cristo em frente. Amém. Aumenta o apetite, meu filho. Amém. Certo? That was yesterday. Isso foi ontem. What does Hebrews chapter 3 say? O que Hebreus 3 diz? Today, Hoje, if you hear his voice, se ouvirdes a sua voz, do not harden your heart. não endureçais o vosso coração. So the Christian life Então a vida cristã is a life of today, é uma vida do hoje. and it's a life of forgetting the things which are behind. É uma vida de esquecer as coisas que ficam para trás. That means forget our failures, Significa esquecer os nossos fracassos, but it also means forget our success. mas também esquecer dos nossos sucessos. Sometimes we can have a success. Algumas vezes podemos ter um sucesso, Uma semana estão sonhando, qual sucesso foi isso? But our success can cause us to become degraded. então o nosso sucesso pode nos fazer degradar. So we need, what's the secret for progress? Então qual é o segredo do progresso? To be continually being emptied out Continuamente sermos esvaziados and continually being filled. e continuamente sermos enchidos. So we have to love the Lord Então temos que amar o Senhor and take Paul as our pattern. e tomar Paulo como nosso modelo. 24 years later, he was still so desperate to pursue Christ. 24 anos depois, ele ainda estava tão desesperado para buscar Cristo. And that was 2 Timothy is 67 AD. Então, 2 Timóteo foi 67 depois de Cristo. So that was only 3 years before he said, I finished my course. Então, isso foi apenas 3 anos antes de depois de ele dizer que havia terminado a corrida. Amen. So may the Lord supply us with this word, Então, que o Senhor nos supra com essa palavra, that he would make all of us his
seeking ones. E Ele nos faça, todos nós, seus buscadores. Amém? Amém. John chapter 4, João 4, the Lord said, an hour is coming, o Senhor disse que a hora está and chegando now is, e agora é when the true worshipers shall worship in spirit and reality, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em veracidade. because the Father seeks such to worship Him. Porque o Pai busca que o adoram, aqueles que o adoram de tal maneira. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos buscando Deus, mas devemos lembrar que Deus está buscando nós. Amém. Deus tem fome. Amém. Amém? Amém. He wants worshipers in spirit and reality. Ele quer adoradores em espírito e veracidade. At the end of this age, No final dessa era, the Lord is calling. o Senhor está chamando. I need someone to enjoy the all-inclusive Christ. Preciso de alguém que desfrute do Cristo todo inclusivo. And when they enjoy the all-inclusive Christ, E quando desfrutamos do Cristo todo inclusivo, this will produce the temple, isso produzirá o templo, which is my expression. que é a minha expressão. And this will produce the city, Isso produzirá a cidade, which is my representation. que é a minha representação. When I have the temple, Quando eu tenho o templo, when I have the city, quando eu tenho a cidade, that is my prepared bride. essa é a minha noiva preparada. And I'm coming back E eu voltarei, because I want to get married. porque eu quero me casar. Who can cooperate with me Quem pode cooperar comigo to enjoy Christ? para desfrutar Cristo? Eu! Amém. Vamos falar juntos. Eu! Eu. Amém. Oh, Senhor! Amém. Tem misericórdia para mim. Amém. Me atrai. Para nós correremos após ti. Amém. Amém. We will run after you. Go ahead. Atrai-me e correremos após ti. Amém. Amém? Amém. Oh, saints, I'm praying every day for the Lord's mercy. Estou orando todos os dias pela misericórdia do Senhor. Amém? Amém. You know the definition of mercy? Sabe qual é a definição de misericórdia? Grace is God reaching man. Graça é Deus alcançando o homem. But to receive grace, Mas para receber graça, you need to be in a lovable condition. você precisa estar numa condição amorosa. I got an example from the Lord one day. Eu recebi um exemplo do Senhor um dia. You know, there was a dog. He was very dirty, Havia um cachorro que ele estava muito sujo. and then he came to me, wanting me to hug him and love him. Ele veio para mim querendo que eu o amasse e o abraçasse. I said, ah. Then the Lord said, so when you're a washed dog who's pretty, you're in a lovable condition. Então o Senhor disse, quando você é um cachorro que tomou um banho e está bonitinho, você está numa condição amorosa. But when you're like this dirty dog, Mas quando você é esse cachorro sujo, you're not in a lovable condition. você não está numa condição amorosa. So grace reaches us in a lovable condition. A graça nos alcança em uma condição But amorosa. what is mercy? O que é misericórdia? Mercy reaches us in an unlovable condition. A misericórdia nos alcança em uma condição não amorosa. Many times that's us. Muitas vezes esses somos nós. That's me. Sou eu. I'm like that dirty dog. Sou como esse cachorro sujo. But God has mercy. Mas Deus tem misericórdia. Vem, meu filho, vem. Amém. Let me give you a bath. Amém. Deixa eu te dar um banho. Let me give you the best detergent. Eu vou dar o melhor detergente. Let me blow dry you. Eu vou te secar. Limpo. Ah, Blessed are those bem-aventurados who wash their robes, que lavam as suas vestes. because they have right to the tree of life. Terão direito à árvore da vida. We have the right to be washed. Temos o direito de sermos lavados. The Lord shed his blood for O us. Senhor derramou seu sangue por nós. Amen. Amém. Okay, how did I get on that? Okay, let's sisters read A, brothers B. Então, as irmãs leiam A e os irmãos B. Irmãs.
Sorry, I got lost. You want to read this one? No, it's okay. Okay, so Paul was a model to run the race. Então, Paulo é o modelo para corrermos a corrida. And then 2, we see a proper Christian life involves running the course. E em 2 vemos que a vida cristã adequada é correr a corrida. For the carrying out of God's economy according to his eternal purpose. Para levar a cabo a economia de Deus segundo o seu propósito eterno. So we need to seek out the journey that the Lord has ordained for us. Então precisamos buscar a jornada que o Senhor nos ordenou. Go ahead. E andar fielmente nela, pagando qualquer preço, para continuarmos de todo o coração em nossa jornada até chegarmos ao fim. Then C. C. Precisamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Okay, now this is Hebrews 12:1. Isso é Hebreus 12:1. Let's read that. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Okay, now and then read verse 2. Hebrews 12:2. E versículo 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Okay, in Hebrews chapter 11, we have many examples of faith. Então, em Hebreus 11, temos muitos exemplos de fé. Then when you get to Hebrews 12:1, Então, quando você chega a Hebreus 12:1, Paul said, since we have such a cloud of witnesses, Paulo diz, como temos essa tão grande nuvem de testemunhas, they're like estão torcendo. eles estão torcendo. Vai, não para, vai. Paul said we have witnesses. Paulo diz que temos testemunhas, A cloud of witnesses. uma nuvem de testemunhas. All those who have gone before us. Todos aqueles que foram antes de nós. So Paul says keep running. Então Paulo diz, sigam correndo, Don't stop. não parem. You need endurance. Vocês precisam de perseverança. Okay, that's verse 1. Isso é versículo 1. Let us run the race. Corramos a corrida. But then what does verse 2 say? Mas o que diz o versículo 2? What does it say? Olhando firmemente para Jesus. Ok. Aqui é segredo. Amém. Verse 1, let us run the race. Versículo 1, corramos a corrida. Comma, Vírgula. vírgulo. O que acontece depois de vírgula? Olhar. Amém. Run the race. Corra a corrida Looking. olhando. Olhando. Amém. Olhando para onde? Jesus. Looking away unto Jesus. Olhando firmemente para Jesus. That's the secret Esse é o segredo of running the race. de correr a corrida. The strategy of Satan A estratégia de Satanás is to distract us to look at ourselves. é nos distrair e fazer olharmos para nós mesmos. But the Bible never says look at yourself. Mas a Bíblia nunca diz olhe para si mesmo. The Bible says look away unto Jesus. A Bíblia diz olhe firmemente para Jesus. The Bible says in your light we will see light. A Bíblia diz na sua luz vemos a luz. Então nós precisamos entrar na luz dele. Amém. In your light we shall see light. Na tua luz vemos a luz. 1 John 1:7 1 João it 1:7 says if we walk in the light diz se andarmos na luz, as he is in the light, assim como ele está na luz. the blood of Jesus O sangue de Jesus cleanses us from all sin. nos purifica de todos os pecados. The cleansing of the blood O purificar do sangue takes place in the light. ocorre na luz. Amém?
When I first started having morning revival, Quando eu comecei a ter reavivamento my matinal, first year in the church life, no primeiro ano na vida da igreja, I thought, well, I made this sin, I made that sin, I'm wrong here. Well, I can't go to the Lord. pensava, eu cometi esse pecado, aquele pecado, eu estou errado, eu não posso ir para diante do Senhor. And then the Lord shepherded me. Então o Senhor me apacentou. Said, okay, esquece. Amém. Don't forget about it. Don't worry. Don't think about that. Não pensa, não se preocupa com isso. You just go to the tree of life. Apenas vá à árvore da vida. Then if there's some problem, Então se há algum problema, the security guards of the tree of life, the security guard of the tree of life, os seguranças da árvore da vida, he will let you know. eles vão deixar que você saiba. Because in front of the tree of life, Porque em frente à árvore da vida, there's the cherubim há os querubins with a flaming com sword. a espada flamejante, So that corresponds to God's glory, que corresponde à glória de Deus, righteousness, a justiça de Deus and holiness, e a santidade de Deus, which is what's blocking the way to the Holy of Holies. que é o que está bloqueando o caminho para o Santo dos Santos. Glory, Glória, righteousness, justiça and e holiness. santidade. But the blood of Jesus is sprinkled on the lid of the Holy of Holies. Mas o sangue de Jesus é aspergido na tampa do Santo dos Santos. So Paul said we have boldness Então Paulo diz que temos ousadia to come to the Holy of Holies. para nos achegarmos ao Santo dos Santos. That's boldness to come to the tree of life. A ousadia para irmos à árvore da vida. So the Lord said, esquece sua condição. O Senhor disse, esquece da sua condição. Aproxima. Amém. Come forward. Come forward. Acerque-se, achegue, Come near me. venha para perto de mim. Amém? Amém. So we enjoy life. Então nós desfrutamos vida, We eat well. nós comemos bem. Then we eat. Então comemos, The light shines. a luz brilha, And then we confess. então nós confessamos. Amém? Amém. Okay. And we look away unto Jesus. Então olhamos firmemente para Jesus. Okay. Let's read D all together again. Dê todos juntos. Okay, 1. Jesus é o autor da fé, o originador, o inaugurador, a origem e a causa da fé. A. A fé dos crentes não é, na verdade, sua própria fé, mas Cristo que entra neles para ser sua fé. B. Crer é apreciar Cristo como uma reação à sua atração. Amém. Amém. This is good news. Isso é boas novas. In ourselves, Em nós mesmos, in our natural no man, nosso homem natural, we don't have any faith. não temos fé. What is faith? O que é fé? What is our believing? O que é o nosso crer? It's our appreciation of Christ É nossa apreciação de Cristo, as a reaction to his attraction. como uma reação à sua atração. Faith is a reaction Fé é uma reação to his attraction. à sua atração. Faith requires an object. Fé requer um objeto. That object is Christ. Esse objeto é Cristo. That object is the precious person of the Lord Jesus. Esse objeto é a pessoa preciosa do Senhor Jesus. That object is the precious work of the Lord Jesus. Esse objeto é a preciosa obra do Senhor Jesus. So when we consider him, Então, quando o consideramos, oh Lord, ó Senhor, you were God. tu eras Deus, You were in the divine glory. estava na glória divina, But one day, mas um dia you decided the Holy Spirit would come upon Mary, decidistes que o Espírito Santo desceria sobre Maria and something would be conceived in her, e algo seria concebido nela, called the Holy Thing, chamado da coisa santa, called the Son of God, chamado de Filho de Deus, and you were born e tu fostes nascido as a God-man. como um homem Deus. Amen. Amém. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? Isaiah 9:6. Isaías 9:6. Unto us
a child is born, filho nos nascestes, his name shall be called e o seu nome será chamado the Mighty God. Deus Poderoso. Child? A child is given to us. Filho é dado a nós. Filho dado a nós. He shall be called the Mighty God. Ele será chamado de Deus Poderoso. Esse bebezinho foi Deus poderoso. Wow. And the Magi, right? They came, they worshipped him. E os magos vieram e adoraram That little baby. aquele pequeno bebê That was the incarnated God. que era Deus encarnado. So lovely. Tão amável. When the disciples, they were fishing by the Sea of Galilee. Quando os discípulos estavam pescando no mar da Galileia, And the Bible said a great light appeared. então a Bíblia diz que uma grande luz resplandeceu. It's like a magnet. É como um ímã. He has aromatic human virtues. Ele tem virtudes humanas aromáticas. He has the capacity to attract. Tem a capacidade de atrair. Then he told the disciples, Então ele disse aos discípulos: follow me. sigam-me. And they dropped their nets. E eles largaram suas redes They went with him. e foram com ele. 3.5 years. 3 anos e meio. They just like being with this person. Eles gostavam de estar com essa pessoa. Do you like being with this person? Vocês gostam de estar com essa pessoa? Then in John chapter 6, Então em João capítulo 6, the Lord said, you need to eat me. o Senhor disse: você precisa me comer. Vocês And then precisam me comer. many people left. Então muitos foram embora. And then the Lord looked at the disciples. Então o Senhor olhou aos discípulos. Said, e aí? E aí? Vocês vão me deixar também? You're going to leave me too? Vocês também me deixarão? And what did Peter say? E o que Pedro disse? Lord, Senhor, where can we go? para onde iremos? Para onde iremos? You Só tu have the words tem palavras of eternal life. de vida eterna. I think I am viciado. Eu creio que eu sou viciado. Viciado pelas palavras da vida eterna. Amém. Right? Man shall not live by bread alone, Nem só de pão viverá o homem, but by every word mas de toda a palavra which proceeds out from the mouth of que God. procede da boca de Deus. Recently we heard Brother Ed Marks share several times Recentemente ouvimos o irmão Ed Marks compartilhar diversas vezes that the life of a believer que a vida de um crente depends upon the Lord's speaking. depende do falar do Senhor. Right? Song of Songs chapter 8, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verse 13. versículo 13. I have been enjoying to pray this verse. Eu tenho desfrutado ler com oração esse versículo. It says, you who dwell in the gardens. Diz: ó tu que habitas nos jardins, ó tu que habitas nos jardins. What else did it say? Os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Faz-me, Pois também ouvi-la. right? Oh, you who dwell in the gardens. Ó tu que habitas nos jardins. You know where the gardens are? Sabem onde estão os jardins? The gardens are right here. Os jardins estão aqui. Jardim, 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 jardim. Amém. So, oh, you who dwell in the gardens. Ó tu que habitas nos jardins. My companions, they love your voice. Minhas companheiras, os companheiros estão atentos para a tua voz, amam a tua voz. Quem são minhas companheiros? Quem são os meus companheiros? Os jardins são meus companheiros. Amém. My companions are listening to your voice. Meus companheiros estão ouvindo a sua And voz. I want to hear your voice. E eu também quero ouvir a tua voz. Let me hear it. Faze-me, pois, também ouvi-la. The most important thing for a believer A coisa mais importante para um crente, to ask, para pedir, do I have the Lord speaking today? é se perguntar: será que eu tenho falar do Senhor hoje? Amém? Amém. Okay. So
way to run the race A maneira de correr a corrida is to maintain our organic union with the Lord. é manter nossa união orgânica com o Senhor. Faith produces an organic union. A fé produz uma união orgânica. Faith brings us into oneness with the Lord. Fé nos traz em unidade com o Senhor. Faith maintains us in the union with the A Lord. fé nos mantém em unidade com o Senhor. To run the race is to stay connected to the Lord. Correr a corrida é se manter conectado ao Senhor. Okay, let's go to 1D. Então vamos para 1.D. When we look around at Jesus, He is a life-giving Spirit. Everyone? No, just you. Quando olhamos firmemente para Jesus, Ele, como o Espírito que dá vida, transfunde-se em nós com o seu elemento de fé. Amen? When we're gazing on Him, Quando olhamos firmemente para Ele, He's transfusing Himself Ele está se transfundindo-se em nós, into us as a life-giving Spirit como o Espírito que dá vida, with His believing element. com o seu elemento de fé. Okay, 2. Fé é uma capacidade de substantificação, a capacidade pela qual substantificamos, damos substância às coisas invisíveis ou que se esperam. A. Devemos exercitar o nosso espírito de fé, nosso espírito mesclado, para crer e falar as coisas que experimentamos do Senhor. B. Fé está no nosso espírito, que está mesclado com o Espírito Santo. Okay, 3. Não atentamos, olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. About a month ago, Cerca de um mês atrás, I had a new appreciation for the meetings of the church. eu tive uma nova apreciação quanto às reuniões da igreja. And my appreciation E a minha apreciação was that many times during the week, foi que muitas vezes durante a semana, I become a little blind. eu ficava um pouco cego. The Bible says that A Bíblia Satan diz is the God of this age, que Satanás é o Deus dessa era, and that he has blinded e que ele cegou the hearts and the minds of the unbelievers. os corações e as mentes dos incrédulos. So Christ is glorious, Então Cristo é glorioso, but there's a veil over the entire earth. mas há um véu sobre toda a terra. There's a blinding power that's covering up the glory of Christ. Há um poder que cega, que está cobrindo a glória de Cristo. There's a blinding power that's covering up the land of Canaan. Há um poder que cega cobrindo a terra de Canaã. That's why it requires spiritual warfare to get into Canaan, Por isso que requer a guerra espiritual para entrarmos no reino. because there's giants, Porque há gigantes. and those giants signify the evil spirits. E esses gigantes tipificam os espíritos malignos. And Ephesians 6 Em Efésios 6, calls the evil spirit Paulo disse que os espíritos malignos, the world rulers of this darkness. as autoridades, os governantes das trevas. Tem governantes dessas trevas. Sim. So when we get out there and do our affairs in the world, Então, quando nós saímos por aí para cuidar dos nossos assuntos no mundo, or spend the weekend with our relatives, ou passamos o final de semana com os nossos parentes, and they say, "Oh, I'm making this amount of money, and I'm going to buy this house, and I buy this car," estou ganhando tanto, eu vou comprar essa casa, comprar aquele carro. and then the enemy attacks. Então o inimigo ataca. Say, "Look how prosperous your brother is." Olha como o seu irmão é próspero. E você? E você? O que você pode mostrar? So the attack comes. Então o ataque vem. Is it really worth it Será que realmente vale a pena to give everything for the church life? dar tudo pela vida da igreja? Are you sure you're not stupid? Você tem certeza que não está sendo estúpido?
But then Mas então, we come to the prayer meeting, você vem à reunião de or we oração, come to the Lord's table meeting, ou à mesa do Senhor, and the saints, they pray, e os santos eles oram, they praise, eles louvam, and they speak, e eles falam, and we get desintoxicados. e ficamos desintoxicados. Right? Church is our hospital. A igreja é nosso hospital. Church is not a law court. A igreja não é um tribunal. The church is not a police station. A igreja não é um departamento de polícia. It's a hospital É um hospital and a school. e uma escola. And then a month ago, E um mês atrás, I had the appreciation. eu apreciei The church is the best óptica, que a igreja é a melhor óptica. best eyeglass store. É o melhor oculista, a melhor loja de óculos. Amen. Ótica. To get my vision straightened out. Para ajustar a nossa visão. Amen. Amém. To consider the things, not to consider the things which are seen, Para não considerar as coisas que vemos, but consider the things which are unseen. mas as coisas que não vemos. Because the things which are seen are temporary. Porque as coisas que vemos são temporárias. The things which are unseen As coisas que não vemos are eternal. são eternas. So we have to consider where are we going to invest our heart? Então precisamos considerar no que vamos investir o nosso Where are we going to coração, invest our life, no que vamos investir nossa vida, our energy? nossa energia. You know, Daniel chapter 2, E no final do capítulo 2, Daniel, Daniel there's capítulo a great 2, human image. há uma grande imagem, That's the totality of human government. que é a totalidade do governo humano, That's the totality of the old creation. a totalidade na velha criação. Gold head, silver chest, bronze abdomen, iron legs. Gold, silver, bronze, iron. Ouro, prata, bronze, ferro. And 10 toes. E 10 dedos. Then there's a stone cut without hands. Então a pedra não cortada por mãos, That's Christ and the que é overcomers. Cristo e os seus vencedores. Christ and the overcomers Cristo e os vencedores exist in the divine and mystical realm. existem na esfera divina e mística. It's hidden. Está oculto, It's secret. secreto, It's é mysterious. misterioso. The human image, A imagem humana, a grande It's imagem, obvious. é óbvia, it's able to be seen, pode ser vista, but mas it's a bankrupt bank. é um banco falido. So if there was a bank Então se houvesse um in banco Belo Horizonte em Belo Horizonte and they had a sign e eles tivessem uma placa that says bankrupt, que diz falência, then a person came and said, "Oh, I have best deal for you. e uma pessoa de lá vem e diz: eu tenho o melhor negócio para você, Juros 20%. juros de 20%, You just put your money in here. só coloque seu dinheiro You will aqui, get the best return ever." você vai ter o melhor retorno, Okay, come on, just write the check apenas assina aqui o cheque and put it in the bank. e coloque no banco. But it says bankrupt. Mas aqui está dizendo falência, falência, falido. So who's going to invest money in a bankrupt bank? Então quem que vai investir dinheiro no banco falido? The old creation is already judged. A velha criação já foi julgada. Já era. Amém. We're just waiting for the application of the judgment. Estamos apenas esperando pela aplicação do juízo. Quem vai aplicar esse juízo? Amém. Cristo com vencedores. Amém. Então é muito mais sábio investir na pedra. Amém. It's much more wise to invest in the dispensational instrument. É muito mais sábio investir no instrumento dispensacional. Invest in the new creation. Investir na nova criação. Invest in the invisible things. Investir nas coisas invisíveis. Invest in the divine life. Investir na vida divina. Arrange a schedule for our life Arranjar um horário na nossa vida that makes us wise virgins, que nos torna virgens prudentes, that causes us to buy oil. que nos leva a comprar azeite, Amen. Because the stone is coming, porque a pedra está vindo it's going to hit the image on the 10 toes. e vai esmagar, vai esmiuçar a pedra nos seus 10 dedos. It's going to be like chaff
on the threshing floor, it's going to be blown away by the wind. vai se tornar pó e vai ser levado pelo vento. And that stone, E essa pedra, it grows ela cresce to become a mountain para se tornar uma montanha that fills the whole earth. que enche toda a terra. And that mountain is the kingdom of E essa God. montanha é o reino de Deus. So right now, today, Então agora we have the kingdom in its reality, temos o reino na sua realidade, in the church life. na vida da We're igreja, living the kingdom life. vivendo a vida do reino. But when this reality gets matured, Mas quando essa realidade amadurecer, which is the building up of the body, que é a edificação do the corpo, preparation of the a bride, preparação da noiva, the co-kings, os co-reis, the father o pai will tell the son, dirá ao filho, it's time. agora chegou a hora. First we're going to rapture the overcomers, Primeiro vamos arrebatar os vencedores. then we'll start the great Então tribulation. começará a grande tribulação. Then at the end of the great No final tribulation, da grande tribulação, Christ and the overcomers Cristo e os will vencedores come from the throne do trono to the cloud. virão as nuvens, a nuvem. And that will be the judgment seat of Christ. E ali estará o trono de juízo Then de Christ with Cristo. the Então overcomers Cristo com os will vencedores come to Armageddon, virão para o Armagedon. and he will slay Antichrist with the breath of his mouth. Então ele acabará com o anticristo com o sopro da sua boca. Bow! And Antichrist and false prophet, they will go directly into the lake of fire. E o anticristo e o falso profeta irão direto ao lago de fogo. Satanás will go to the pit Satanás irá para o abismo to be chained para ser acorrentado for 1,000 por years. 1000 anos. And that stone Então a pedra will hit the 10 toes. esmiuçará os 10 dedos. That 10 toes, Esses 10 dedos that's the kingdom of Antichrist. é o reino do anticristo. And Bible teachers say that's 10 European nations Os estudiosos da Bíblia dizem que são 10 nações europeias who will give their power to Antichrist. que darão o seu poder ao anticristo. We are close. Nós estamos próximos. Vocês sentem que somos próximos? Amém. Oh, Senhor Jesus, Amém. desperta nossos corações. Amém. Desperta-nos para investir na pedra. Amém. Right? Invest in the unseen things. Investir nas coisas que não se veem. Okay, so this is the race. Então essa é a We corrida. need to be infused with Christ Precisamos ser infundidos com Cristo to be our faith. para ser nossa fé. Then 1 Corinthians 10, 1 Coríntios 10, we have the warning temos a advertência that with the children of Israel, que com os filhos de Israel, with most of them, God was not well pleased. a maioria deles não agradou a Deus. That's a warning for us. Isso é uma advertência para nós. And then in F, No F, we see that section of Mark 6, vemos uma seção de Marcos 6, that the last part of the journey ordained by God for each one of us is the most difficult part of the journey. a última jornada, parte da jornada ordenada por Deus para cada um de nós é a parte mais difícil. Último parte é parte mais difícil. Entendeu? Sometimes I think, what happened to me? Às vezes eu penso, o que aconteceu comigo? This is the most difficult year ever of my Christian life. Foi o ano mais difícil de todos da minha vida cristã. I don't know how I'm gonna keep going. Eu não sei como que eu vou conseguir prosseguir. Why is that? Por quê? The answer is in F. A resposta está na letra F, no ponto F. Because the last part of the journey is the most difficult part of the journey. Porque a última parte da jornada é a parte mais difícil da jornada. Because the wind is contrary. Porque o vento é contrário. So they are rowing, Então eles estão remando, but they're not going anywhere. mas não estão saindo do lugar. Or going slow. Ou estão indo devagar. But if we are experiencing contrary winds, Mas se estamos experienciando o vento contrário, that's an indication we're on the right track. é uma indicação que estamos no caminho certo. If our life is peaceful, tranquil, no fighting, no difficulty, no test, Então, se a nossa vida é pacífica, tranquila, sem lutas, sem testes difíceis, esse é o problema.
That's a problem. Isso é um problema. If our life is full of tests, Se nossa vida é cheia de provações, full of resistance, cheia de resistência, full of hardship, cheia de dificuldades, full of fighting, cheia de lutas. estamos no caminho certo. Amém. Because the last part of the journey is the most difficult part of the journey. Porque a última parte da jornada é a parte mais difícil da jornada. Now, let's look at the best runner. Agora, vamos olhar para o melhor corredor. Quem é melhor Corredor. corredor? Quem é melhor corredor? Vamos ver aqui, melhor corredor. Sorry. F. No, wait. Okay. Okay, at the next to the last point, end of the outline, G2. No final do esboço, G2. Okay, let's read that together. Vamos ler todos juntos. Amém? Amém. Let's take this verse and put it in our bank account. Então vamos pegar esse versículo e colocar na conta bancária. Amém? Amém. The next time we have a failure Próxima vez que nós tivermos um fracasso and Satanas is condemning us, e Satanás estiver nos condenando, we take out and write a check. vamos lá e escrevemos um cheque. Preenchemos um Oh, cheque. inimiga minha, Amém. não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém. Don't rejoice over me. Não te alegres a meu respeito. I fell, Eu fracassei, but I'm going to rise up. mas eu vou me levantar. I'm in darkness, Eu estou nas trevas, but in this darkness, mas nessas trevas, Jehovah's going to be a light to o me. Senhor será a minha luz. The best runner O melhor corredor is the one who falls, é aquele que cai, but then he gets back up. mas então ele se levanta. Proverbs says, Provérbios diz: a righteous man. um homem justo. How many times does a righteous man fall? Quantas vezes um homem justo cai? Our natural man would say 0. O nosso homem natural diria nenhuma vez. But the Bible says Mas a Bíblia diz a righteous man que um homem justo falls 7 times cai 7 vezes, and then gets back up. então se levanta. They overcame him Eles o venceram by the blood of the por Lamb, causa do sangue do the Cordeiro, word of their testimony, palavra do seu testemunho, and they loved not their soul life even unto death. e não amaram a sua vida da alma até a morte. Okay, so we need to fight the good fight, Então precisamos combater o bom combate, keep running seguir correndo to finish the course, para terminar a corrida, and then we need to guard the faith. e precisamos guardar a fé. To guard the faith, Guardar a fé, Romans 2c. algarismo romano 2c. You should have this one right here. It's message 3? Yeah. Mensagem 3, algarismo 2c. Guardar a fé é guardar toda a economia neotestamentária de Deus. A fé a respeito de Cristo como a corporificação de Deus e o mistério de Deus, e da igreja como o corpo de Cristo e o mistério de Cristo. Amen. Okay, I'll stop. Eu vou parar aqui.